Saudações em Goiás, 6h20 da manhã, 22 graus. Vamos iniciar nossa jornada, que vai ser diária ao longo desses dias de super calor, para casa da dona mãe, que tem um pé direito alto. E vamos começar falando do que aconteceu em Nova York, certo? Algumas coisas chamaram a atenção. E, evidentemente, vamos falar sobre elas. É um bom começo. Primeira coisa, o encontro entre o Lula e o Zelensky. O mal-estar era visível. Visível. A foto transmite desconforto. O Lula não está feliz. Um aperto de mão protocolar. E o Zé, evidentemente, também não está. Cada um por seus próprios motivos. O presidente Lula não tem nada a ganhar conversando com aquele trambolho. Hoje, pode não parecer, porque a imprensa molda a percepção da maioria das pessoas. E a imprensa ocidental, particularmente a britânica, mas não só ela, tem investido muito na percepção do Zelensky como um ser humano não só tragável, coisa que ele não é, mas, sabe, uma espécie de feitio heróico. Um homem que está lutando contra um império malvado. Ele é um criminoso de guerra, um corrupto, certo? De verdade, ele é um criminoso de guerra. É corrupto até a alma, é um bandido. A verdade é essa. Se você for definir o Zelensky em poucas palavras, sem enrolação, o que o Zelensky é? É um criminoso de guerra corrupto que está governando um país que vai desaparecer. E esse é o preço que a Ucrânia vai pagar por ser governada por aquilo. A Ucrânia vai desaparecer. Então, a Ucrânia vai deixar de existir. Uma experiência de pouquíssima duração no tempo. O país surge em 1991. Vai desaparecer em que? 2024? 33 anos. Né? É como se fosse o anticristo nacional. Essa vai ser a duração da experiência da Ucrânia nessa terra. E engraçado, por erros que imbecis. Tivesse respeitado a minoria russa, mas não, né? Eles queriam ucranizar à força todo o país. O povo ucraniano, a língua ucraniana, vamos dizer assim, existe. Tá na porção norte-ocidental do país, a oeste do Dnieper. Entre os Cárpatos e o Dnieper. Agora, o que eles quiseram? Ucranizar todo o país, né? Influenciado por políticos ocidentais, por interesses ocidentais. Primeiro roubaram, dilapidaram todo o patrimônio do país. A Ucrânia, não canso de lembrar, era o país mais rico da União Soviética. Hoje é de longe o mais pobre da Europa. É um país miserável. E isso antes da guerra. Antes da guerra. Quando o Putin falou em descomunizar a Ucrânia, ele foi irônico. Ele estava se referindo ao fato de que virtualmente tudo que tem na Ucrânia foi feito na época da União Soviética. Um novo regime não fez absolutamente nada. Só vendeu o que tinha. Mas não fez nada, nenhuma ferrovia, nenhuma rodovia. Para não dizer nada, durante a Eurocopa, Polônia, Ucrânia, alguma infraestrutura foi feita. Eu mesmo cheguei a descer, né, utilizar o aeroporto de Borispol, que fica perto de Kiev. Então, para não falar que não fez nada, fez um aeroporto. Reformou outras coisas e talvez fez alguns estádios. Claro, são obras que agradam muito regimes corruptos.
Dá para você roubar muito dinheiro com grandes obras de construção civil. Mas a Ucrânia vai deixar de existir, como o Vietnã do Sul deixou de existir. Certo? Foi uma experiência temporal muito curta. Eu espero que um dia a Coreia ocupada deixe de existir, que um dia Taiwan deixe de existir, todas essas nações artificiais deixem de existir. Não faz sentido. Agora, por falar nisso, eu lamento, de verdade eu lamento, a Armênia, né? Graças ao presidente, ao primeiro-ministro corrupto deles, pró-ocidental Panichan, eles perderam o Alto Karabakh. Foi o que o pró-otanista conseguiu, mas era nítido, né? A gente avisava, falou assim, ó, aliou-se o Ocidente, aliou-se. Gente, sério, que tipo de governante em pleno 2023 confia na palavra dos Estados Unidos, acredita em políticos ocidentais? O primeiro-ministro da Armênia. Qual foi o resultado? Perderam Nagorno-Karabakh. Certo? E devem se dar por satisfeitos de não perder o sul do país deles, né? A franja fronteiriça entre o Azerbaijão e a Turquia, que também serve de fronteira entre a Armênia e o Irã. Só não vão perder porque o Irã deixou claríssimo o que aconteceria se os azeres ou os turcos tentassem. Só por isso não vão perder. Não é porque não mereceram, não. Não é porque não se esforçaram, não. Certo? A Ucrânia, ela padeceu por escolhas horríveis, né? O Euromaidan, eu estava em Kiev poucos meses antes dele estourar. E aí você coloca o Poroshenko, o famoso banqueiro judeu, depois substitui pelo outro, né? Esse que está aí, o Zé, o comediante judeu. E aí é engraçado que ele falou, não, mas ele não pode ser pró-nazi porque ele é judeu. Gente, o que não falta na internet é foto de oficiais israelenses apertando a mão de oficiais do batalhão Azov. Vocês estão confundindo religião com política, certo? Para começar, esses caras nem judeus praticantes são. Nem judeu praticantes são. A maioria dos dirigentes do Estado de Israel não é judeu praticante, é ateu, é liberal. A religião do liberalismo, não importa a origem étnica, é o dinheiro, cara. É importante entender isso, certo? Mas, voltando ao tema da infeliz Armênia, ela pagou um preço muito alto, como o Brasil pagou um preço muito alto, por eleger o Bozo, por eleger Fernando Henrique Cardoso, né? Ou por permitir, com o apoio do judiciário, o golpe contra a Dilma e o governo do Michel Temer. Certo? O traidor deles é o Michel Temer piorado. Entregou qual que é a ideia daquele infeliz? Ele acreditou na promessa da OTAN de que se ele entregasse Artsakh e a franja fronteiriça sul, o Azerbaijão, eles colocariam a Armênia na OTAN e depois na União Europeia. Cara, um continente em frangalho, um continente decadente, um continente que só perde, sabe? É visível a decadência da Europa. E para fazer parte disso, ele abriu mão de parte do território do país. E aí, eu tenho dó do Rogério também, não vou ser... Nessa hora não é hora de pilheriar sobre as pessoas, não. Tá, ele é brasileiro, mas ele se sente muito armênio, né? Ele se sente muito armênio. Não vou entrar no mérito. E ele acreditou
no golpista lá no Panishian. Ele, visivelmente ele acreditou. E aí ontem, quando ele deu uma série de pitis lá, ali na rede social das tretas, ele acusou a Rússia, cara. Ele acusou a Rússia. Segundo ele, a culpa do que aconteceu foi da Rússia. O que é exatamente a estratégia do Panishian. Ele entregou o país dele, ele entregou o povo dele, ele entregou o território dele para o Azerbaijão, em troca de ser aceito no clubinho da OTAN. Ele adotou políticas antirrussas e anti-iranianas. E aí, na hora do pega para capar, é óbvio que a Rússia e o Irã não iam defendê-lo. Ele estava do lado da OTAN, que chamasse a OTAN para tirar o Azerbaijão de lá. Certo? É óbvio que não ia dar certo. E aí, evidentemente, a Rússia, o que ela fez é proteger o povo da evacuação, do genocídio. Eu creio que é o que ela vai fazer. Permitir a retirada do... Por enquanto, os russos estão lá. Certo? Por enquanto, os russos estão lá. Se para proteger o que restou da população armênia em Artsakh, até fazer a transferência deles para o território, digamos, continental da Armênia, se para proteger minimamente o território e impedir a anexação pelo Azerbaijão, isso ainda não está claro. Muita gente já tratou Artsakh como território 100% azeri, mas isso ainda não está claro. Certo? Não está claro. De toda forma, moral agora, o Panishian não tem nenhuma. Como eu disse, ele traiu o povo dele. Ele entregou o território do país dele. Certo? Foi ele, cara. Ele escolheu. E evidentemente a OTAN, o Ocidente, não foi em socorro dele. É óbvio que não iria. Gente, basta ver a relação entre, por exemplo, a Grã-Bretanha e o Azerbaijão. Certo? O Azerbaijão tem petróleo, coisa que a Europa precisa desesperadamente. O Azerbaijão tem uma fronteira com o Irã. E o sonho do Ocidente, lembrando, a Turquia, arqui-inimigo do povo armênio, faz parte da OTAN, é conectar o Azerbaijão à Turquia. O que gera o efeito duplo de também isolar a Armênia do Irã. E, portanto, a Rússia do Irã. Certo? Isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque depois de uma conversinha de 22 horas, parece que o presidente do Azerbaijão entendeu até onde poderia ir a audácia dele. Eu não queria, de verdade, eu não queria ser os ouvidos da liderança azeri quando da justificativa da morte de 12 soldados russos. A coisa foi resolvida muito rápida, logo após um telefonema russo, né? Então, eu não sei quem conversou com a liderança azeri, se foi o Putin ou o Patrushev, mas eu sei que a solução muito rápida do incidente, e foi um baita incidente, eles mataram 12 russos. 12 russos num caminhão de soldados desarmados, praticamente. Numa missão de paz. É óbvio que a federação não ia deixar uma coisa dessa barata, mas nunca, nunca, jamais. E a velocidade com que o incidente foi solucionado leva a crer que os russos, seja lá o que falaram, não colocaram açúcar nem vaselina. Certo? E aí a invasão do Artsakh acabou. Mas de toda forma, a vitória foi do Azerbaijão. A derrota foi da Armênia e do povo armênio. Agora parece que o povo já está se levantando para derrubar o presidente. Demorou demais, né? Demorou muito. Depois de Inês morta, você queria fazer alguma coisa, mas é melhor do que nada, porque se não derruba esse traidor miserável, esse Temer armênio,
o país vai deixar de existir. Na verdade, a Armênia é uma nação condenada, tanto quanto a Ucrânia. Aliás, esse site de aposta já pode abrir uma. Qual país vai deixar formalmente de existir primeiro? Se a Ucrânia ou se a Armênia. Porque o destino da Armênia agora está selado. Sabe? Diferente da Geórgia, que depois da tragédia que foi o governo Saakashvili, que acreditou na OTAN, acreditou nos Estados Unidos, igualzinho fez o Panichan, e enfrentou a Rússia no campo de batalha, perdeu a Abkhazia, o Ossétia do Sul. Mas depois, aos poucos, o povo elegeu uma liderança um pouco mais esperta. Então a Geórgia, a priori, continua existindo. A Armênia está condenada, cara. Quais são os destinos da Armênia? No pior dos casos, ter a parte sul ocupada pelo Azerbaijão e o restante do país ocupado pela Turquia. No melhor dos casos, voltar a fazer parte da Rússia. A Armênia vai deixar de existir. Então, acreditar, e eu vi uma palavra há um tempo atrás, de um certo líder xiita libanês, sobre o preço de se confiar nos Estados Unidos. Na verdade, os próprios americanos, né? Foi o açougueiro Singer que disse que ser inimigo dos Estados Unidos era ruim, mas ser amigo era pior. Porque aí, parafrasei o outro, os Estados Unidos não têm amigos, eles têm interesses. Então, cara, ter acreditado nos Estados Unidos foi de uma burrice atroz. Agora, a questão é, o Panichan acreditou ou como o Zé levou o dele? Porque todo mundo da família do Zelensky, do governo Zelensky, está aparecendo na Europa afora com alguma mansão, algum carro, certo? Visivelmente, os ucranianos, né, que cooperam com o regime ocidental, estão levando deles. Então, quem garante que o Panichan também não tenha levado dele? Por dinheiro, Temer o diga, Fernando Henrique Cardoso o diga, Bolsonaro o diga, pessoas vis e baixas fazem coisas inomináveis, certo? Fazem coisas inomináveis por dinheiro. Então, seja pelo motivo que for, a Armênia tomou uma decisão muito errada em confiar nos Estados Unidos, em confiar no Ocidente, em confiar na OTAN, e perdeu, cara, perdeu uma parte do território. Foi o que aconteceu na Armênia. Eu não sei quanto tempo vai levar para o Rogério sair do choque e enfrentar a realidade do que aconteceu, certo? Não sei, sinceramente. Ele se orgulha bastante das fontes que ele tem, mas é incrível que nenhuma delas tenha alertado por fato de que o Panichan era um traidor, era um burro, estava tomando políticas que levariam à destruição da Armênia. Então eu não nego que ele tenha boas fontes, não, no sentido de que informaram alguma coisa para ele. Mas é impressionante como nenhuma delas tem alertado ele. Falou, cara, na real, coisa que tá feia. O Panichan está tomando medidas imbecis que vai custar muito caro para o povo armênio. Eu acho que às vezes a vontade de ser europeu, né, de ser aceito na Europa, isso deturpa. Eu até comentei isso no grupo ontem. A russofobia não é só uma doença da alma, ela é uma doença do intelecto. Os russos mesmo falam, né, que Deus, antes de fazer alguém cair em desgraça, tira a razão da pessoa. Eles enlouquecem. Não perde a capacidade intelectiva. Eu acho que é isso, cara. Infelizmente, para a Armênia já era. O pano caiu. Então agora nós temos uma corrida para ver qual das duas nações deixa de existir primeiro. Se a Armênia, se a Ucrânia. Ambas, muito provavelmente, vão ter o mesmo destino. Vão ser incorporadas pela Federação Russa. E aí, incrivelmente, não por culpa da Rússia.
por culpa do próprio povo, do próprio governo, das próprias escolhas, por terem confiado nos Estados Unidos, por terem servido de peões para a OTAN, pela vontade de parte da sua elite de ser aceita no Ocidente. E não vai servir de exemplo. Enquanto os Estados Unidos existirem, vão existir também governos capazes de entregar o país, o povo, se riqueza, oi Temer, para os Estados Unidos em troca de migalhas. Certo? E aí a gente vai na última parte da nossa conversa. Se o Zé ficou insatisfeito, porque o Lula claramente falou em paz, se tudo que ele quer é guerra, cara, eles estão perdendo, eles estão sendo massacrados. O outono está chegando, eles não vão poder nem avançar. Na verdade vai ser difícil para eles recuar. E o cara está insistindo, cara. Que loucura. O Lula mandou real, cara. Não, fala de paz, não fala de guerra, não. Guerra não é comigo. A posição da América do Sul é muito clara. Certa posição da América do Sul, talvez exceção do imbecil do Boric, né? Deixa eu só comprar umas. Gente, eu tentei fazer um bolo. Gosto de fazer antigamente, sabe? Aerar ele, colocar a clara batida no último instante, bater. Só que eu vou deixar aqui para vocês verem a experiência. Aí hoje eu já passei no mercadinho e comprei os ingredientes necessários para fazer pão. Vamos ver o que dá. Mas enfim, voltando ao assunto. A conversa que o presidente Lula e o Biden teve foi de outro tom. O que significa de cara já uma coisa: os Estados Unidos, assim como abandonaram a liderança armênia, estão a milímetros de abandonar a liderança ucraniana à própria sorte. Vão inventar desculpa, provavelmente a corrupção o Zelensky é terrivelmente corrupto, todo mundo perto dele é muito corrupto. Então eles vão dizer a verdade, falou, esse é um governo muito corrupto, não compensa, não tem como ajudar eles, porque eles roubam tudo que a gente manda para eles, são ladrões, são corruptos. E é verdade, cara, são corruptos. O coitado lá que governa a Alemanha, Olaf Scholz, ainda insiste, né? Não, vamos ajudar a Ucrânia. Vamos continuar fornecendo assistência à Ucrânia. A Baerbock lá também, né? Do Partido Verde Alemão. Não, ajudar a Ucrânia. Mas já era, cara. Sabe? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Quando eles querem destruir uma pessoa, eles se valem de alguns métodos. Acusações, tipo, igual por exemplo, um famoso blogueiro britânico que tem uma postura anti-guerra. Aí já apareceram, né, as acusações de assédio, né, coisa mais pior contra ele e tal. É o que acontece, cara. Desafio o próprio YouTube, que não é coisa que não, já desmonetizou o cara, é o que acontece. Então o que acontece? Acusou, se tornou pedra de sapato dos Estados Unidos, imediatamente coisas ruins contra você, se não existir, elas são inventadas, aparecem e sua carreira já era, acabou. Certo? Já era. Se você for a favor deles, aí não tem problema não. Né? Jeff Epstein e todo o povo que visitou ele, né? Se é que vocês me entendem, os Clinton, os Obama, o próprio atual presidente, todo aquele pessoal que teve na ilha de Epstein, tá de boa, cara. A lista original sumiu, as gravações originais sumiram. Quando você é amigo deles, as coisas contra você desaparecem. Agora, quando você é inimigo, elas são criadas. Certo? A estratégia é essa. A outra estratégia, inclusive eu creio que é assim que eles chantageiam
Esses caras, tipo o Olaf, não tem lógica alguém ser tão sabujo, não tem lógica um governante da Alemanha ser tão imbecil quanto o Olaf Scholz. De verdade. Sabe, você procura para a definição de imbecil, tá lá o Olaf Scholz. Como pode, gente? O homem tá vendo o que está acontecendo com a Alemanha, tá vendo como é a Ucrânia, tá vendo o que os Estados Unidos estão fazendo e continua insistindo. Então eu acho que eles escolhem bem, né, os governantes por pessoas que possam ser facilmente chantageáveis. Acho que a lógica é essa. Chantagem. Né? Se não dá para acusar de corrupção, você acusa de coisa pior. E na verdade, nesse mundo das redes sociais, se é verdade ou não, isso pouco importa. Lá, um doguinho. Gracinha. Então, não importa muito se é verdade ou não. O que importa é a acusação e destruir a vida. Eu não sei qual que é o caso do Scholz, né? Do Biden tá óbvio qual que é o caso dele, né, Epstein? Agora do Scholz eu não sei, provavelmente seja da mesma natureza, né? Provavelmente seja da mesma natureza. Não sei. Seja como for, contra o Lula, visivelmente eles não acharam nada. Contra o Lula, senão eles já teriam usado. Porque assim, às vezes também o cara é só corrupto, né? Só quer garantir aquela mamata pra família de bandidos, né? Ou garantir uma herança pro filho que você teve com a própria neta. Ou garantir aquele apartamentozinho em Paris, aquela fazenda em Minas Gerais. Tem uns caras que se vendem o próprio país muito barato. Certo? Mas no caso específico do Lula ali, eles encontraram rocha. E eu fico pensando, a natureza da conversa entre o Biden e o presidente Lula. Eles saíram lá com um acordo, né, de direitos trabalhistas, sei lá o que, trabalho. Cara, os democratas, ao longo dos anos, das décadas, destruíram os direitos trabalhistas dos Estados Unidos. Pouca gente foi mais perversa por direitos dos trabalhadores do que o Clinton. Na verdade, eu consigo achar o Obama, sabe, foram inimigos da classe trabalhadora, até a medula. A estratégia do Clinton, a chamada terceira via, né, que é só um outro nome para a luta contra trabalhadores e trabalhadoras, substituir a luta em favor dos direitos dos trabalhadores pela luta de direitos identitários, ela destruiu a classe trabalhadora nos Estados Unidos. Só que o país está em crise, em profunda crise, e agora o que está acontecendo? Greve. Greve, não só nos Estados Unidos, mas em fábricas dos Estados Unidos, em outros lugares do mundo. A Apple na França, por exemplo. Certo? Então, provavelmente, tendo perdido o apoio da classe trabalhadora, o Partido Democrata já deu a tônica. Falou, para a gente ganhar as próximas eleições, a gente rifa os identitários, é por isso que eu falei. Né? Os identitários estão muito enganados se acham que na primeiríssima oportunidade os liberais não vão abandonar eles a chapada. É óbvio que vão, é evidente que vão. Já começou a achar que é o direito dos negros, dos gays, em todos os Estados Unidos, e vai piorar muito. A situação das mulheres, dos negros, dos gays, vai piorar muito nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Certo? Eles agora não são mais úteis aos liberais. Já conseguiram o que queriam. Certo? Agora eles estão atrás dos pobres conservadores com discurso religioso. Essa é a realidade. Perfeito? Olha lá, minha irmã chegando. Então, gente, o que acontece é que muito provavelmente o Biden está querendo se reposicionar para conseguir os votos da classe trabalhadora americana. Enganar eles mais uma vez. Certo? E isso é vantajoso para o Lula e para a nossa própria classe trabalhadora. Então não tem porquê os dois não apertarem as mãos. O Lula mais uma vez mandou bem. E é isso. Até mais. Fui.